Salve, salve! Sejam mais uma vez bem-vindos. E olha, este encontro é diferente dos outros. Primeiro, porque eu vou endossar um personagem, que não é muito minha praia. Segundo, é porque eu tenho que abrir uma sessão para falar da importância desse personagem, no contexto em que ele aparece, das diferenças que ele faz e, mais interessante ainda, nas influências que ele estabelece sobre os próximos personagens que vieram depois dele. Obviamente, já entenderam que eu estou falando do segundo maior conquistador da Europa, ou seja, Napoleão Bonaparte, que é efetivamente o tema do encontro de hoje. Para eu falar em Napoleão, eu tenho que pensar algumas coisas que antecedem. História é assim, ok, fazer o quê, né? Eu não posso começar de maneira isolada. Então, eu tenho que levar em conta a Revolução Francesa, que nós já conhecemos, e algumas fases que a Revolução se fundamenta. A fase em que a França vivia a monarquia absoluta, depois a época em que a França estabelece a chamada Assembleia, que é a segunda fase. Vou enumerando, tá? A primeira fase, a época da monarquia. A segunda fase, a época da Assembleia. A terceira fase é uma época chamada de Convenção Nacional, é a época em que Robespierre ascende ao poder. Robespierre é aquele moço da guilhotina, que estabelece a guilhotina, que foi extremamente cruel, enfim, que ele está aqui na chamada terceira fase. E uma das fases mais importantes é a fase chamada de Consulado, que já está ali no final da Revolução. Consulado é um período em que 3 cônsules assumem o poder na França. Dos 3, um deles chamava-se Napoleão Bonaparte, que é o foco do encontro de hoje. E eu queria usar 2 frases de efeito que me chamam muita atenção. Uma delas diz assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. É uma frase bem específica de Bonaparte. E a segunda frase é uma que diz assim, quem quer conduzir uma orquestra, primeiro dá as costas à plateia. É uma frase que endossa muito bem o comportamento que Bonaparte assume a partir deste consulado, que é uma fase em que ele surge. Muito bem, havia uma época em que a França era comandada por 3 personagens, e como eu disse anteriormente, Bonaparte era um deles. O que Bonaparte faz? Primeiro, ele começa a se destacar enquanto membro deste consulado. E ele chega ao ponto de fazer um plebiscito na França. Professor Jailson, o que é um plebiscito? Um plebiscito é, na verdade, uma pergunta que ele faz aos franceses, há uma votação, e com o plebiscito ele estabelece uma época chamada de Império. E aí, automaticamente, ele dá a ele mesmo o poder deste império. Nós vamos ter uma época em que a França volta a condição de ser comandada por um único personagem, que é Napoleão Bonaparte, e que vai estabelecer um poder extremamente grandioso, hegemônico, sobre os franceses durante muito tempo. E aí, gente, tem uma cena incrivelmente interessante, que é quando Bonaparte é coroado imperador francês, e Roma, o Vaticano, manda um personagem para coroá-lo, porque a referência maior é católica. E aí, quando em uma cerimônia em Paris, com todo o luxo que a cidade poderia proporcionar ao imperador recém-eleito, é possível, Jailson, um imperador eleito pelo povo? Bonaparte é um exemplo atípico, mas sim, foi possível. O que Bonaparte faz? No momento em que Roma, que o Vaticano, na verdade, vai coroar Bonaparte, ele decide pegar a coroa do enviado pelo Papa e ele se autoproclama imperador, porque ele pensou assim, se um Papa ou se um líder religioso me coroa é porque ele tem poder mais do que o meu poder. E ele era magnânimo, portanto, a igreja estava sobre a sua força política. E aí, quando Bonaparte se torna imperador francês, tem um detalhe que ele estabelece, um legado importante, que é o chamado Código Napoleônico. O Código Napoleônico, gente, teve uma importância fulcral para a época. Por quê? Porque algumas coisas que não haviam na França vai passar a existir. Por exemplo, direito à propriedade privada, que a população francesa não tinha, institucionalização do casamento como regime civil, que não existia, direito à liberdade oriunda
oriundo do princípio máximo da Revolução, o chamado Liberté. Nós vamos ter também como referência importante neste período o investimento em indústria, que não havia, e um elemento também fundamental é o investimento em educação. Inclusive, a disciplina História, né, História em Casa, hoje aqui para vocês, é uma extensão de um projeto que Bonaparte monta lá no século XIX, com perspectivas muito específicas. Final do XVIII e começo do século XIX. Muito bem, quando Bonaparte estabelece o Código Napoleônico, ele começa também na França um processo de expansão territorial pelos países próximos. Então ele investe em exército, ou seja, força militar, prepara todo um investimento bélico e começa a expandir o poder francês pelos arredores da Europa, os países ali próximos. Então, por exemplo, na expansão napoleônica, no chamado Império Napoleônico, na chamada Era Napoleônica, ele vai dominar países importantíssimos, como por exemplo a Prússia, a Áustria, a Holanda, a Suíça. E Bonaparte, gente, inteligentíssimo, estrategista como ele era, ele teve uma ideia fantástica, que foi, cada país que ele dominava, ele botava para governar um parente próximo. Então ele vai criar uma estrutura de governo muito peculiar, vai manter todo mundo ali preso aos seus dogmas. É como se nós imaginássemos um Brasil com um presidente, que é Bonaparte, e cada estado com um parente do presidente para manter uma relação de coerência com o presidente. E aí, Napoleão Bonaparte vai estender o poder francês para a Europa e ele vai ter problemas em 2 países. Rússia, tá? Nós temos algumas ideias muito sólidas sobre o período em que a Rússia é invadida pelo Império, pelo exército de Napoleão, e naquele contexto, muitos soldados franceses foram mortos, vitimados pelo frio. Napoleão admitia que um dos maiores inimigos foi o frio russo, por isso que no início eu falava, uma imagem vale mais que 1000 palavras. É uma cena clássica em que Bonaparte olha para os seus compatriotas franceses que estavam na Rússia, mortos. Ele entendeu que ali estava derrotado. Souffres-tu déjà aussi fort que moi de notre éloignement, ma douce Marie? Ce mauvais village qui s'appelle Eylau est hanté par la foule immense des morts et des blessés. C'est une victoire, mais qui a le goût d'une défaite. C'est pourquoi, Marie, je viens me réfugier ce soir dans la pensée de toi. Tellement j'ai besoin de laisser s'exprimer un peu de tendresse dans cet univers de souffrance. Então, este é um problema que ele vai encarar. Outro problema que ele vai encarar é com relação à Inglaterra. Gente, vocês sabem que a Guerra dos 100 Anos, obviamente, durou muito mais que 100 anos, foi um conflito entre França e Inglaterra que vai ser um conflito secular. E que, quando Bonaparte tomou o poder na França, talvez o maior objetivo dele fosse dominar a Inglaterra. Mas qual é o problema em dominar a Inglaterra? Olha aqui este mapa. A Inglaterra é uma ilha, então o acesso é muito complicado. Tá? Primeiro porque Bonaparte tinha um exército perfeito. Se fossem batalhas terrestres, o exército de Napoleão certamente estaria muito próximo de uma vitória. Mas a marinha melhor da Europa era a marinha inglesa. E aí o acesso à Inglaterra foi muito difícil. Napoleão, gente, inteligente como ele era, ele pensou assim, bem, se eu não posso chegar até a Inglaterra, se eu não posso fazer com Londres o que eu fiz com as demais regiões do mundo em que eu dominei, então se eu não posso, ninguém pode. Então ele vai pegar o Império Inglês e vai estabelecer um isolamento da Inglaterra no chamado bloqueio continental. A expressão, gente, é muito comum nos livros. Este bloqueio vai impedir que países importantes tivessem contato econômico com os ingleses, e Bonaparte ainda manda um recado, uma espécie de
mensagem para os demais países da Europa. O país que tentasse romper este bloqueio, Napoleão pessoalmente invadiria. E aí tem uma história paralela, que é uma história maravilhosa, em que Portugal, Dom João VI, decidiu tentar romper este bloqueio e Bonaparte promete uma invasão a Portugal. Portugal, totalmente encurralado, decide ir embora para uma colônia em ascensão, que por acaso era o Brasil, mas eu não vou focar nisso porque não é ainda meu objetivo. Vou voltar ao bloqueio em si. De qualquer forma, o bloqueio continental foi uma tentativa plausível de Bonaparte em manter a Inglaterra isolada. E assim, dominou muitos países, mas Rússia e Inglaterra não. E nestas ações voltadas para a Rússia e para a Inglaterra, os demais inimigos de Napoleão se reúnem, tá, com a intenção de derrubá-lo. Isso acontece uma vez, na verdade 2 vezes. Na primeira vez, os inimigos de Bonaparte se reúnem, tomam o poder, na verdade derrubam Bonaparte do governo francês, devolvem o poder francês aos herdeiros legítimos da monarquia, um Luís XVIII, um Luís XIX, enfim, a monarquia volta a reinar na França, mas uma coisa que é muito legal é que havia uma espécie de respeito, se é que eu posso falar assim, dos inimigos para com ele. Por quê? Quando ele perde, neste momento, o poder francês, ele não é morto, ele não é guilhotinado, como seus inimigos muitos foram, anterior a ele. O que é que os inimigos fazem? Pegam Bonaparte e mandam para uma ilha chamada Ilha de Elba, que fica na costa da Itália. Se você observar neste mapa, é bem pertinho da Itália. Gente, Bonaparte, que dominou quase a Europa inteira, não se contentar de dominar uma ilha, ou seja, um lugar minúsculo, sem perspectivas gigantescas. O que é que Bonaparte faz? Ele dá um jeito, em parcerias com pessoas fiéis a ele, volta a Paris, retoma o poder e governa por mais 100 dias. É o chamado governo dos 100 dias, né? O nome fala por si só. É uma época em que Bonaparte retoma o poder, mas os inimigos eram muito fortes. E uma das batalhas mais famosas, talvez a mais famosa, chamada Batalha de Waterloo, é a batalha em que Bonaparte é derrotado e os inimigos decidiram pegar Napoleão Bonaparte e mandar para uma ilha. Olha este mapa. A primeira ilha em que Bonaparte foi isolado era a de Elba, que ficava bem pertinho da Itália. Ele volta. A segunda, se você observar pelo mapa, é distante de basicamente qualquer rincão geográfico. Ou seja, a ideia seria ele nunca mais voltar à Europa, nunca mais voltar à França. E realmente isso vai acontecer, tá? Agora, o que acontece na França depois disso? Bem, os países que foram inimigos de Bonaparte, que derrotaram Bonaparte, se reuniram em Viena, na capital austríaca, e lá realizam um congresso, clássico Congresso de Viena, e lá eles vão redesenhar a geografia e a política francesa pós-Napoleão. Agora, gente, para concluir, uma coisa que é importante eu colocar para vocês é que Bonaparte foi o segundo maior líder da história da Europa. O primeiro foi esse moço aqui, Alexandre Magno, clássico grande, né, Alexandre o Grande, e o terceiro foi Adolf Hitler anos depois. Mas como o foco é Bonaparte, uma coisa que Bonaparte fez de maneira assim muito própria foi conduzir uma orquestra sem dar muito espaço à plateia. Uma frase que eu usei no início. Bonaparte foi um dos personagens que melhor representou a força política da Europa no que se refere à expansão geográfica que ele estabelece por muito tempo. Morre Bonaparte o homem, mas fica Bonaparte o mito, influenciando outras nações e outros personagens. Aqui eu me despeço dizendo para vocês que muito em breve eu voltarei com outros Bonapartes, com outros temas, ok?